Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês vão, meus queridos? Eu espero que todo mundo esteja bem. Lembre-se sempre lavar as mãos, tá? Higienizar, álcool em gel, beleza? Lembre-se que isso não é férias, é quarentena, não tem que sair de casa, mas se tiver que sair, use máscara, beleza? Vamos nos prevenir, porque quanto mais nós nos prevenirmos, mais tempo essa pandemia acaba, e quanto mais rápido ela acabar, mais rápido vamos estar juntos, tá ok? Sou eu, professor Agnello, venho aqui novamente com uma nova videoaula para vocês aí. Tá ok, meus queridos do oitavo ano? Vamos lá, vamos começar. Primeiro, essa videoaula, né, é sobre o capítulo 5. Não esquecer de fazer os exercícios da página 108 e 109. Tá ok? Vamos lá. A aula é sobre a independência da América Espanhola, ou seja, as colônias espanholas na América que se tornaram independentes. Lembrando que a independência da América Espanhola foi bem diferente da independência da América Portuguesa. Tá ok? Bem diferente mesmo. Quem fez a independência da América Espanhola foram interesses crioulos. E da América Portuguesa foram as elites que já não viam um perfil muito importante econômico na dominação portuguesa no Brasil. Né? Então, são bem diferentes. Nós temos aí fatores, lembrando que isso não está no livro da galera, preste atenção aí, fatores externos e internos, quer dizer, fatores que ocorreram fora da América e fatores que ocorreram dentro da América. Principal fator externo, iluminismo, né? Aquelas ideias de liberdade, igualdade, fraternidade imposta pela Revolução Francesa. Né? A gente já viu o iluminismo, né? Galera, os pensadores começaram a raciocinar e questionar essas dominações coloniais. Outra, ajuda da Inglaterra. Galera, eu queria falar uma parada para vocês aqui. A Inglaterra não é maneirona, não. A Inglaterra é gente boa, ajudou a galera a ficar independente tal. Gente, não é muito bem assim, não. O que a Inglaterra queria? Ela queria os mercados consumidores americanos. Ou seja, ela queria acabar com o pacto colonial na América. Porque no Pacto Colonial, essas colônias só podiam comercializar com a sua metrópole, só podiam comercializar com a metrópole. E o que acontece? Se eles fossem independentes, eles poderiam o quê? Comercializar com todo mundo. Então entrava a Inglaterra aí nessa visão econômica. Então a Inglaterra queria o fim do Pacto Colonial, ou seja, ela queria o fim das dominações metropolitanas, queria a autonomia da América para poder fazer o comércio com esses americanos. É uma influência da independência dos Estados Unidos da Revolução Francesa, né? Acabamos de falar aí pelos ideais iluministas, né? Fim do controle do rei, liberdade religiosa, política e tudo mais. Reflexo das políticas napoleônicas, né? Enfraqueceu bastante a Espanha, lembrando que Napoleão invadiu a Espanha e colocou seu irmão como grande rei da Espanha, e isso enfraquece, né? A galera da América que era espanhol e tinha descendência espanhola não reconheceu aquele rei imposto por Napoleão, né? Isso é bem interessante. Eles não reconheciam o irmão o irmão de Napoleão como rei da Espanha. Então, como é que tu vai obedecer a alguém que você não reconhece? Então, isso também incentivou muito o processo de independência. Fatores internos, né, que ocorreram dentro da colônia. Primeiro, a imprensa, né, você sabe que a imprensa era o aparelho, não era assim, jornal, essas coisas não. Era o aparelho que fazia o quê? Várias cópias de documentação e assim você podia fazer o quê? Uma distribuição maior dos manuscritos e assim espalhando mais a informação. Outra é as universidades, né, que traziam essas ideias iluministas para a América de liberdade e tudo mais. Né? Os cabildos tinham interesse locais, defendiam interesse local. Ou seja, os cabildos, né, que era aquela espécie de prefeitura que a gente já viu isso, uma espécie de prefeitura e tudo mais, cada local, né, cada cidade, vilarejo tinha o seu cabildo,
ele queria mais, ele queria uma liberdade econômica, né? Ele que tinha interesses de uma liberdade comercial, de poder fazer comercializar com quem ele quisesse, não só com a sua metrópole. Crioulos querendo poderes políticos. A gente já viu isso. Porque quem tinha poder político na América Espanhola era os chapetones, né? Os espanhóis que viviam na América. Os crioulos, eles tinham poder econômico, mas não tinham poder político. Ou seja, eles queriam o fim da dominação espanhola para eles também terem essa dominação política e também a dominação econômica. E aí, conflito entre crioulos e chapetones, isso eu acho que é bem claro, por causa até desse conflito de interesses entre eles. O que são as juntas governamentais? Eram locais onde os crioulos se juntavam para discutir como seria o processo dessa independência, tá ok? Outras motivações, o fim do pacto colonial, né, de poder comercializar com quem quisesse, a exploração de riquezas fossem da colônia, não fosse mais da metrópole, né, ou o ouro era do local que ele foi encontrado. Eles queriam o fim da escravidão também, né? Alguns grupos queriam o fim da escravidão, eles queriam o fim da cobrança de impostos. Por quê? A metrópole cobrava imposto para a colônia, mas não melhorava a colônia. E ele não ia melhorar nunca, porque quanto mais melhoramento você dá, né, quanto mais melhora, desenvolvimento você dá para a sua colônia, mais ela se aproxima de um processo de ser independente. Ou seja, se eu deixo a minha colônia muito moderna, ela se torna autossuficiente, ela vai precisar mais de mim? Não. Então ela se torna independente. As fiscalizações que eram bem violentas e tudo mais, e eles queriam o fim da proibição das manufaturas. Ou seja, eles queriam que as colônias pudessem criar as manufaturas, produzir para si mesmo e também produzir para vender. Tá ok? Independência do México foi um dos primeiros momentos dessa luta. Foi no início, a verdade a gente tem duas fases desse processo. Né? O início desse processo de independência, que foi um movimento liderado pelos padres Hidalgo e Morelos, né, que eles queriam lutar a favor do povo, contra os privilégios dos chapetones e dos crioulos e tudo mais. Então eles começam a questionar isso. Né? O governo espanhol reprime o movimento, Hidalgo é preso, mas Morelo continua na luta e tudo mais. Isso é o primeiro momento, né? Uma luta popular liderada por dois padres. E aí o que acontece? Quando Hidalgo morre, Morelos continua um movimento de guerrilha, né? De luta contra a dominação espanhola. Né? Ele continua lutando contra a dominação espanhola. O que a Espanha faz? Ela manda para cá um camarada chamado Agustín Itúbide. O que Agustín vem para cá para terminar essas revoltas contra a dominação espanhola? O que Agustín Itúbide percebe, meu irmão? Eu tenho uma chance de ouro aqui. Por quê? Ao invés de Agustín Túbide, Morelos foi preso, morto, tudo mais, mas ao invés de Agustín Túbide impedir o processo de independência, Agustín Túbide, ele lidera esse processo. Então, quem faz a independência do México é o próprio cara enviado para deter essa independência, que foi Agustín Túbide. Ele mesmo declara a independência da Espanha, do México. E mantém o México como uma monarquia. Né? Ele se autotitula imperador e ele é coroado com o título de Agustín I, né? O rei do México. Olha que parada louca. Mas aí não durou muito tempo, né? As elites dão um golpe, destituem ele do poder e formam uma república no México. Um ano depois que ele foi coroado, os crioulos tiram ele do poder. Tá ok? Estamos aí, ó, as principais lideranças desses processos de independência. Temos, cara, tem um que é o cara, mas tem outros processos também, que é o Simão Bolivar, né? Simão Bolivar ele libertou a Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. Por que Simão Bolivar ele é tão importante? Simão Bolivar ele defende a ideia do pan-americanismo. Né? O que seria esse pan-americanismo, que é chamado até de bolivarismo? Esse pan-americanismo ele defende a ideia de uma aliança de cooperação entre os países americanos. Nós formássemos um bloco só.
A verdade é que isso não deu muito certo, né? E nem foi apoiado pelo Brasil, pois eles queriam o fim da escravidão e o Brasil não queria o fim da escravidão. E isso não deu muito certo, né? Essa ideia de pan-união. Pan é união, americanismo, né? União dos países americanos. Já, a verdade é que os países teriam autonomia, mas formariam um bloco só de negociação. Então, todos os países americanos falariam uma só língua. Outro libertador foi San Martín, né? Libertou a Argentina, o Chile e o Peru. Ah, Guinela, mas tem outros que libertou. Quando tem os dois juntos, exemplo, San Martín libertou o Peru junto com o Simão Bolívar. Então foi uma luta dos dois. Lembrando que os quatro aqui são crioulos, tá? Bernardo O'Higgins libertou o Chile e o Peru também, lutou junto deles. Manuel Belgrado ajudou a libertação da Argentina e aí tudo mais. E qual foi o grande processo, né? O que foi deixado isso no fim dessas independências? Primeiro, eles, diferente do Brasil, eles adotaram o republicanismo, né? Formaram logo governos republicanos. E esses governos com uma instabilidade política muito grande. Se formaram os caudilhos, que eram latifundiários que eram chefes políticos e militares das suas regiões, ou seja, eles mandavam, ele era o poder central das terras dele. E todo mundo que vivia, que trabalhava para ele, ou vivia na terra dele, devia obediência a esse dono da terra, né? A esse latifundiário. Manutenção da estrutura colonial, né? Eles lutaram tanto, mas se manteve a escravidão. E o principal detalhe, a independência política não foi acompanhada pela independência econômica, ou seja, eles tinham uma autonomia política, mas tinha uma economia, né? Eles tinham uma política autônoma, né? Eles politicamente tinham autonomia, mas a política tinha uma autonomia, mas economicamente eles tinham dependência de outro país, principalmente da Inglaterra. Sabe que a Inglaterra sempre está aí presente, né? Ela está sempre aí olhando, e a Inglaterra também apoia o fim da escravidão, se você não sabe. Porque a Inglaterra é maneira? Não. Ela apoia o fim da escravidão porque o escravo não consome. Se o escravo virar uma mão de obra assalariada, ele vai ganhar salário e pode consumir produtos ingleses. Tá ok? Meus queridos, eu espero que eu tenha ajudado vocês aí. Tudo de bom, se cuidem. Dúvidas, me mandem os e-mails, tá bom? Fiquem com Deus e beijos. Tchau, tchau.